Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo àquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Uma alegria poder dividir esse momento com você que curte o programa e, mais do que curte, né, interage, participa das suas observações, opiniões, sugestões. Essa construção do Vejam Só passa muito por você. E eu agradeço demais todo o carinho da nossa audiência. Inclusive, continue sempre mandando as suas sugestões, as suas participações. Quando a gente faz uma postagem lá no nosso Instagram, a gente já fica na expectativa, porque tem sempre aquelas pessoas que comentam, que mandam as opiniões. E é exatamente essa construção que a gente quer fazer, essa provocação que a gente quer levantar no nosso meio evangélico, para que o cristão busque, de fato, conhecimento, busque se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, da teologia, e juntos, né, nós possamos crescer, de fato, realmente nessa busca e no conhecimento. Então, seja muito bem-vindo a mais uma edição preparada com muito carinho para você que nos acompanha. Antes de apresentar os meus convidados, deixa eu colocar aqui na tela para você o meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar, mais uma plataforma para a gente poder interagir, @zeca_pereira. Chega por lá, deixa sua mensagem, deixa seu comentário. Eu recebo muito carinho da nossa audiência. Recebo muitas perguntas também, muitas provocações, questionamentos. Gosto demais de interagir com o nosso público. Passa por lá, vai ser muito bacana poder responder a sua mensagem também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, colocar o tema aí da nossa conversa de hoje. Um tema muito interessante, muito prático. Aliás, a pergunta sugere essa questão prática mesmo. Vai ser muito bacana a nossa conversa. Fica ligadinho. Vamos apresentar primeiro os nossos convidados que vão nos ajudar na caminhada de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Paulo Roberto Delgado. Ele que é ministro da Igreja Batista Um Novo Tempo. Pastor Paulo, meu irmão, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer em recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Muito obrigado. Eu que me sinto honrado, feliz pela oportunidade e quero contribuir. Eu gostei aí da provocação, né, que deve gerar os debates, a fim de que possamos aí construir realmente um conhecimento e maturidade na palavra de Deus. Eu desejo contribuir com o tema, justamente com o pastor aí também conosco, é o pastor Robson, né? E eu sei que vai ser uma caminhada boa aqui, em nome de Jesus. Vai ser tenso demais. Primeira vez do irmão no programa? É a minha primeira vez. Sempre acompanho o programa. Amigos meus já vieram aqui. Sim. E hoje me franquearam a oportunidade e eu me sinto assim, muito honrado, muito feliz de estar aqui. E desejo que seja a primeira de outras oportunidades. Inclusive, me sopraram aqui que o pastor Soria que deu a indicação, né? Sim. Se eu não estou enganado. Boa. Tá muito bem representado de amigo. Também um grande abraço. O pastor recentemente esteve no programa. Bom, antes da gente entrar nos pormenores do tema, vou pedir ao pastor Paulo as referências da igreja. Passar um endereço para a gente, dias e horários assim, das principais atividades por lá. Por favor, pastor. A nossa igreja, a Igreja Batista Um Novo Tempo, é uma igreja nova, é uma igreja de 8 anos. Vai completar agora 8 anos de vida, agora em julho. E ela está ali situada na rua Doutor Heitor Nascimento. Essa rua é uma travessa da Edgar Facó, que é uma avenida muito conhecida, uma sequência ali da Ponte do Piqueri. Uma igreja batista. Ela é filiada à Convenção Batista Brasileira, mas é uma igreja bem livre, recebe as pessoas com muito carinho, muito amor, muita abertura. E você é o nosso convidado, podendo nos visitar. Nossas reuniões acontecem às quartas-feiras, 20 horas, domingo, 9 horas da manhã, temos uma chamada EBD, uma classe de estudo que é aberta para qualquer pessoa. A gente estuda a palavra de Deus, reflete em temas, inclusive estamos estudando um panorama do Antigo Testamento e às 18 horas a nossa celebração. Eu também leciono na área de pregação expositiva, área de homilética. Quem tiver interesse, eu ministro esses cursos lá na sede da igreja. Nós estamos terminando uma turma, é um curso muito bom para quem ainda tem interesse e valoriza a pregação bíblica. Bacana. Então, esse é o meu chamado, gosto muito e temos tentado caminhar nessa direção que Deus nos tem dado. E todos são convidados a estarem lá, nos conhecer. Temos aí o endereço das redes sociais. E será um prazer tê-los lá conosco, a todos vocês. Que bênção, pastor Paulo. Inclusive, para você que nos acompanha, nós vamos deixar o contato, que é o contato da igreja à sua disposição, tá? Durante todo o programa e fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Então, se você não anotou, se perdeu durante o programa,
pode ir lá nas redes sociais que você acessa. Aí manda uma mensagem, pega as informações, veja tudo direitinho do que você precisa. E é claro, se quiser repercutir um pouquinho do assunto, pode mandar uma mensagem por lá também. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado, pastor Paulo. Deus abençoe. Certeza que vai ser um tempo de aprendizado. E temos a oportunidade de receber também nesta noite, ele que é um parceiro, um amigo do programa, o pastor Robson de Magalhães, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, ministério também amigo e parceiro do programa. Pastor Robson, uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo. Muito bom reencontrá-lo bem e poder aprender um pouquinho com o irmão, porque é o que o tempo nos permite, o tanto que Deus tem derramado na sua vida, meu irmão. Seja bem-vindo. Zeca, pastor Paulo Roberto, o público do Vejam Só, como um bom assembleano pentecostal, a paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer estar aqui. O programa é mais do que um debate, é um programa que traz informações verdadeiramente e plenamente úteis para as pessoas que acompanham. Então, eu me sinto muito honrado, privilegiado, que Deus seja louvado por meio do programa, por meio da tua vida, do Heber, enfim, das pessoas que trabalham aqui nos bastidores, que sempre carinhosamente nos atendem. Então, eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Amém. Boa. Amém. Pastor Robson, antes da gente falar dos estudos, só rapidinho para a gente passar as informações da igreja também. Eu sei que o irmão é lá do setor 19, inclusive o setor 19 está marcando presença aqui no Vejam Só. Algumas semanas atrás, aí, acho que vieram uns 3 assim, na sequência. Benção. O pessoal de lá trabalha, estuda, é capacitado, benção. Passa as informações para a gente, por favor. Bom, eu estou na Assembleia de Deus Belém, setor 19, ali com o nosso pastor, presidente da CGADB, pastor José Wellington Júnior, um homem de Deus. Estamos ali na rua Jacob, número 511, Jardim Tranquilidade, em Guarulhos. E os nossos cultos tem às quartas-feiras, oração e doutrina, sexta-feira, às 20 horas. E aos domingos, 18 horas. E também temos nossa EBD, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. E como a Igreja Batista, a Assembleia de Deus leva a esse trabalho há décadas com muita seriedade. E eu venho também, acompanhei aqui meus amigos da semana passada, conversei com eles estavam felizes em poder contribuir com o programa. É um prazer enorme. Sim, foi benção. O pessoal lá do setor 19 trabalhando com esmero, dedicação na pregação da palavra e tem sido referência também nos estudos teológicos. E Vejam Só, tem o privilégio de recebê-los aqui. Pastor Robson também já está terminando o quê? A livre docência, pós-doutorado? Como é que está? Na verdade, pastor? Eu sempre tenho cuidado para que, assim, que os títulos eles não diabolizem as pessoas, né? Não diabolizem as pessoas. Mas, assim, Deus tem sido bondoso comigo porque eu vim de um contexto muito pobre, como qualquer garoto da comunidade, e eu estou terminando os meus últimos créditos no mestrado, em estudos bíblicos pastorais. Eu tenho algumas especializações, o irmão sabe, e também letras e teologia. São algumas coisas que Deus tem me dado para poder servir a igreja. Sim, e estar aqui no Vejam Só é servir as pessoas, trazer clareza para as pessoas. E sabe o que eu percebo, Zeca? Que as pessoas às vezes ficam felizes. Eu vejo nos comentários. Sim. Olha, louvado seja Deus por poder pontuar, por poder esclarecer. Nesse momento tem tanta subjetividade. Enfim, é um prazer estar aqui. E, na verdade, vocês são muito bondosos comigo. A alegria é nossa, meu irmão, recebê-lo. E a palavra de Deus fala muito bem sobre a capacitação e o trabalho dos mestres do ensino e como isso é fundamental dentro da igreja. E o Vejam Só está aqui realmente para reforçar essa questão e a gente se sente honrado em perceber como Deus tem distribuído esses dons no nosso meio e homens e mulheres tão capacitadas no estudo. É um privilégio poder dividir esses momentos com o irmão. Inclusive, nós vamos deixar os contatos do pastor Robson também à sua disposição. Chega lá, tem muito material bacana nas redes sociais e, inclusive, se quiser levar o meu irmão pregar, dar uma palestra aí na sua igreja, manda uma mensagem com ele lá também. Fala que viu aqui no Vejam Só, que daí o atendimento vai ser vídeo. Tá bom? Manda um recado lá para ele e vai ser bênção. Vai para, sem dúvida nenhuma, abençoar a vida das comunidades também e abençoar a vida dos nossos irmãos em Cristo. Tá bom? Bom, dados os nossos recados iniciais, vamos para aquilo que interessa, que é a nossa conversa. A gente trata aqui os programas como debates, né? Mas mais do que simplesmente debater, a gente quer contribuir para a sua reflexão. E a pergunta que nós vamos responder hoje é a seguinte: todos
podem ser usados por Deus, ou seja, todos podem ser instrumentos na mão de Deus. E o que a gente quer entender é como isso funciona na prática. É claro que, assim, numa primeira leitura da pergunta, você vai responder, claro que sim, todos podem ser usados por Deus. A Lutero, inclusive, defendia a ideia do diabo de Deus, ou seja, até o diabo era um instrumento na mão de Deus. E, de fato, isso acontece. Mas como é que isso acontece dentro da vida da igreja? Poxa, a gente fala tanto de santidade, de busca por uma vida correta, de crescimento no conhecimento da palavra e do estudo dela. Poxa, mas se Deus usa todo mundo, por que eu tenho que fazer isso? Inclusive, o texto de Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, é emblemático nesse sentido, né? Paulo fala, poxa, eu não posso escrever a vocês como espirituais, mas a carnais. Mas aquela igreja era cheia dos dons, manifestava isso que Paulo precisava até colocar ordem nas coisas. Bom, vamos entender como é que isso funciona aí na nossa vida, inclusive na nossa vida prática também, de liturgia, de culto e tudo mais. Vou pegar a resposta dos meus convidados à nossa pergunta, depois vou abrir a oportunidade para você participar também, tá bom? Pastor Paulo, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde à nossa pergunta? Todos podem ser usados por Deus? Sim? Não? E como é que a sua resposta se dá na prática? Por favor. Correto. Ele é um tema, parece simples, mas ele é amplo. Ele tem, dependendo da perspectiva que você parte, você pode chegar a uma conclusão errada. Uhum. Teria várias abordagens aqui que, ao longo do programa, nós vamos conversar. Eu gosto dessa palavra conversar. E o texto que foi citado pelo programa, sugerido lá em Corinto, de que Paulo escreve de fato, eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais. Emblemático, verdade? Por considerar uma igreja que praticamente todos vão de concordar, uma das igrejas mais espirituais do Novo Testamento, considerada uma igreja de alto nível no sentido espiritual. Muito embora também cheia de problemas. A minha maneira de enxergar aquele texto, e partindo daqui, aquele texto, Paulo está tratando de conduta, né, e não de posição em termos de soteriológica. Eles deixaram de ser salvos porque são carnais. São carnais no sentido que a conduta deles é extremamente, realmente, assim, diferente, oposta ao que Paulo mesmo ensinou e que o Evangelho propõe. Nisso eles são carnais. E também tinham virtudes, os dons espirituais e outras manifestações. Compreendendo a carta de Corinto, é uma carta onde Paulo responde para corrigir os desvios da igreja. E por isso essa fala que não deve, assim, nos admira, né? Tratar a igreja como carnais. Então, temos cristãos espirituais e cristãos carnais. Nós temos pessoas que poderiam, dentro do tema, ser usadas por Deus, mais usadas por Deus, e não são, porque a atitude delas é de resistência à própria direção de Deus. Mas eu quero retomar aqui um ponto de vista, e só quis comentar porque foi o texto que iniciado e proposto para os ouvintes, e eles vão participar talvez dentro dessa direção. Ser usado por Deus, eu também discuto a seguinte questão teológica. Deus pode tudo. Falando aí da questão da soberania de Deus. Deus usa quem Ele quer e não usa quem Ele não quer. Aí vem as perspectivas, olha, de que existe a pessoa tem a capacidade, o atributo de decidir se quer ser usada ou não. Mas o ponto inicial aqui que eu vejo é a soberania de Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus que pode todas as coisas. Nada impede o agir de Deus, o que Deus quer fazer e quem Deus quer usar. Nós temos exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento de Deus usando o Faraó, endurecendo o coração de Faraó. Não podemos enxergar ali Deus usando o Faraó para um propósito maior na vida do povo de Israel, na vida de Moisés. Nós teremos vários assuntos aqui, o pastor Robson também vai falar, de vários aspectos e ângulos que esse assunto pode ser tratado. Eu acho que não se responde sim ou não. A gente entende que essa capacidade de Deus em usar pessoas é um atributo que é da soberania dele, compete a ele. E ele
como diz, os próprios dons espirituais, que Deus concede a quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Está escrito lá no texto sagrado. Então, o que eu digo, Deus não, na verdade, por o fato dele pode todas as coisas, é soberano, ele não precisa, na verdade, de ninguém. Essa é a questão, para realizar os seus propósitos. Cabe a ele nos dar essa oportunidade, a mim, a você e a várias pessoas, de ser instrumentos, como você citou, nas mãos do Senhor. Eu quero ser usado, pois será usado. Então, se eu não quiser ser usado dentro da igreja ou fora dela, Deus vai levantar outras pessoas, assim eu entendo, vai usar aqueles que de fato se colocam, Senhor, eu quero ser usado, usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, correto? Eu tenho dificuldade de entender que Deus usa alguém meio constrangido, vai fazer as coisas de Deus meio obrigado, né? Embora alguns se colocam desta maneira, faz a obra de Deus, realiza o ministério, que nós chamamos ministério, né? Dentro de uma linguagem evangélica, de fazer meio que obrigado. Eu estou aqui porque eu tenho que fazer, não tem outro que faça. O relato, a narrativa bíblica mostra claramente para nós que Deus usa aqueles que nós chamamos os servos, os escolhidos, e usa os não escolhidos. Usa aqueles que se tornaram instrumentos nas mãos de Deus, até de uma maneira caótica, uma maneira adversa, e Deus os usa para o propósito maior de Deus, no seu plano de redenção. Então, minha palavra inicial é nesse sentido. Eu coloco diante de Deus a prerrogativa dessa vontade dele exercer, de usar a quem ele quer. Sim. Não é mesmo? Bom, deixa eu ver o pastor Robson, depois a gente entra em alguns detalhes. Vamos lá, pastor, por favor. Todos podem ser usados por Deus? Sim, todos, sem exceção. E como isso funciona? No decorrer do programa, eu entro em pormenores. Eu queria trabalhar, inicialmente, de forma bem sintética, 5 pontos que eu apresentarei para que o público possa entender, em convergência com o pastor Paulo, porque eu penso desta forma e porque eu percebo desta forma. Primeiro, Deus é soberano. Segundo, há um propósito divino para a instrumentalização de todos os seres, espirituais ou não. Terceiro, Deus age sempre respeitando o contexto cultural. Isso é muito interessante. Quarto, o agir de Deus é único. Entretanto, é diferente do Antigo para o Novo Testamento. Especial no ponto que o irmão citou, em Corinto. É interessante porque eles eram carnais, mas eles não eram desviados. Eles eram carnais, mas eram salvos. Isso é importante pontuar. E, por fim, Deus se manifesta não somente na igreja, mas principalmente no mundo. Quando eu falo mundo, no meio dos ímpios. Então, são 5 pontos que eu vou discorrer, durante o programa, para poder esclarecer ao público por quais motivos Deus usa absolutamente todas as pessoas, inclusive as espirituais e também aquelas criaturas mais atípicas. É o que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, porque parece que Deus só usa os escolhidos. Inclusive, está caindo por terra uma teologia machista, né? Que Deus escolhe só homens, usa só homens, enfim, como se a mulher não fizesse parte da igreja de Cristo. Então, Deus usa todas as pessoas devido a esses 5 pontos que durante o programa eu vou estar pontuando aqui juntamente com o pastor Paulo e todos os nossos ouvintes. Sim, boa. Inclusive, eu anotei aqui para a gente rememorar e poder conversar um pouquinho sobre eles também. Antes de continuar e devolver a palavra aos meus convidados, deixa eu já abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar sempre as nossas enquetes, que são as oportunidades de você participar aqui do programa. Você responde, dá a sua opinião, a gente sempre separa algumas e tenta colocar durante a conversa também. É óbvio que a gente depende também do tempo aqui, e cabendo a gente coloca, tá bom? Então, coloca aí na tela, por favor, a pergunta que nós colocamos para o programa de hoje, que é a seguinte, ó. Você acredita que todos podem ser usados por Deus? Você tem 2 opções. Sim, todos podem ser usados, ou não. Apenas algumas pessoas. E aí você teria, obviamente, algumas questões, né, que iriam interferir, então, nessa ação. Ou seja,
a santidade, um direcionamento de Deus, um propósito e tudo mais. Não dá para ser qualquer um, senão fica bagunçado também. Então, vai lá, escolha uma das opções, vote. Na postagem seguinte, você justifica, tá bom? E aí coloca ali a sua opinião. Nós vamos tentar, durante o programa, colocar aqui também a sua voz, tá certo? Só antes de continuar, vou pedir para o pessoal colocar aqui o nosso canal lá no YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal lá do YouTube. O programa Vejam Só é muito fácil localizar. E lá no YouTube você consegue assistir todos os programas. Está tudo lá à sua disposição. Inclusive programas antigos. A gente tem uma playlist lá denominada de Vejam Só Retrô. Tem muito programa. Acho que a partir de 2003 tem programa lá para você assistir. Tem muita coisa legal. E, além disso, nós transmitimos ao vivo o Vejam Só lá pelo YouTube, tá bom? Transmitimos ao vivo as nossas gravações. O programa continua normalmente de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas na HIT. Mas se você é fã do Vejam Só, quer acompanhar o Vejam Só antes, acesse o nosso canal, se inscreva e ative as notificações. Sempre que começar uma transmissão ao vivo, você recebe uma mensagem. Você clica e assiste, tá bom? É muito bacana. Vai lá, chega por lá, aí você pode interagir no chat, é super legal. Tá bom? Mas esse é um privilégio para quem está inscrito lá no nosso canal, tá bom? Então faça parte também, você, desse time, tá certo? Meus irmãos, antes de entrar até nas questões assim mais litúrgicas desse tema, que eu acredito que seja uma dificuldade, eu vou de volta nesses pormenores aqui. Pastor Paulo, na sua fala inicial, você falou da questão de uma conduta. Inclusive fazendo referência ao texto de 1 Coríntios da igreja, que o problema deles não era de soteriologia, né? Não era de salvação, eles eram salvos, eram cristãos, mas eles tinham problemas de conduta. Eu pergunto, mas isso não é um problema, uma interferência do agir de Deus? A pessoa que tem uma conduta amoral, como é que Deus vai utilizar essa pessoa para o seu propósito? A Bíblia mesmo diz que nada que esteja encoberto que não será revelado. A gente não tem um problema, é uma contradição? Não seria uma contradição, não vejo dessa forma, mas vejo assim, a pessoa é chamado, que nós temos esse termo, né? Chamado por Deus para servir, Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas. Aí entra dentro desse aspecto, a igreja tem um chamado, um ministério a desenvolver para ser usada por Deus. A relação com Corinto, com a igreja de Corinto, a questão entrando na igreja a imoralidade e o desvio moral de conduta. Deus quer usar. Vamos falar aqui do ambiente igreja, dos salvos, dos eleitos, como queiram, né? Deus quer nos usar, isso está claro, inquestionável, não tem dúvida a respeito disso. Eu quero ser usado da maneira como Deus quer. E aí a minha própria atitude, postura de desobediência, de não subserviência à direção do Espírito Santo, pode, em certo sentido, atrapalhar este usar de Deus no sentido da plenitude do que Deus deseja. Pela minha própria resposta ao toque do Espírito Santo. Aí entra a questão da santidade, da dedicação, da busca, e ficamos um pouco perplexos. Bom, Deus vai usar aquela pessoa que não anda nessa linha, nessa direção, nós chamamos de consagração, né? Uhum. Que é um termo dentro da igreja, talvez aqueles que não são fazem parte de uma igreja, caminham dentro do evangelho, então a gente precisa explicar termos que nós usamos, né? De consagração. Você está se consagrando para ser usado por Deus, você vai participar do louvor domingo, você vai ministrar a palavra, vai ter uma ação evangelística na rua, no bairro, e você está se consagrando para ser usado por Deus. Existe essa ideia de que nós precisamos ser um vaso consagrado. O próprio Paulo diz, temos vasos de honra e vasos de desonra dentro da própria igreja, né? Então, assim, eu poderia ser usado por Deus de uma maneira diferente, mais plena, e não o sou pela minha própria irresponsabilidade em exercer as disciplinas espirituais. Rapaz, você tem um dom, Deus te deu o dom, mas você não se dedicou, você não busca, você não se dedica, você não ora, você não está ali diante dos pés do Senhor para que Ele te use esse vaso completamente. Não tenho essa compreensão.
essa compreensão. Agora, só um contraponto aqui, que Deus, a proposta do tema, né? Todos podem ser usados por Deus, não significa o fato de Deus usar o ímpio, de Deus usar pessoas não religiosas, de que Deus está aprovando a conduta deles, de que Deus esteja concordando com ética, valores, vamos separar. Então, aí a diferença que você já pode colocar dentro do ambiente igreja, povo de Deus, né? Que tem uma consciência tocada pelo Espírito Santo, são convertidos, presume-se que conhece a palavra de Deus. Sim. E coloca os princípios de Deus em prática. E nós, povo de Deus, temos uma exigência moral muito elevada, né? Muito elevada, diferente do que não está debaixo desta cobertura ou dessa reconhecimento de Cristo Senhor na vida deles. Né? O texto diz, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. A perfeição ali, que Deus nos chama, não é nesse sentido de perfeição moral, porque nós somos criados em pecado, mas de relacionamento que o texto ali propõe. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele é muito importante nessa questão de ser usado. Ficamos um pouco perplexos, talvez alguns, nem todos, que Deus usa o ímpio, Deus usa as pessoas que não estão dentro de um ambiente religioso. Poxa, eu estou tanto tempo na igreja, Deus usa o cara lá de uma maneira especial, de uma maneira maravilhosa. Lá no final tem as questões práticas, depois eu vou dar um exemplo, né? Mas esse ponto que eu destaco aqui mais uma vez, voltando a ele. O fato de Deus usar o ímpio, usar uma pessoa que não está dentro da igreja, que nós talvez denominemos não salva, não liberta, não significa que Deus usou, que Deus está concordando com o que aquela pessoa é. Ela precisa, carece da graça de Deus, mas não impede de Deus usá-la. Sim. Sua voz, seu jeito, sua maneira de ser. Sim. Inclusive, pastor, o seu irmão colocou aqui um dos pontos, colocou a questão da soberania, que talvez acho que seja um ponto pacífico assim, no nosso entendimento. Deus, obviamente, vai fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Primeiro ponto que ele abordou. A discussão, acho que é até um pouquinho mais além nesse sentido, e eu queria pensar que o segundo ponto que o irmão levantou, que é o propósito. O pastor Paulo falou aqui dos vasos de ira, né? Lá em Romanos, Paulo fala que, inclusive, os vasos de ira, eles cumprem um propósito no dia da perdição, que vai glorificar a Deus nesse sentido. Mas quando a gente pensa na igreja, a gente tem um outro propósito, que o pastor Paulo mencionou também, que é da pregação do evangelho. Ide, ser de minhas testemunhas, fazer discípulos. Então, você tem um propósito. Pensando nesse propósito, nessa missão, principalmente, como é que Deus vai... Como é que é possível, nesse propósito do ide, Deus usar aqueles que não são salvos, ou que não buscam serem usados, ou que não se preparam para serem usados, ou que não se santificam para esse propósito? Como é que nós vamos encaixar isso aí? Porque se for assim, eu vou colocar nós aqui, vou até tirar, vou melhorar a frase. Aqueles que estão fazendo isso, não vou passar aqui de santinho, né? Não é isso. Mas aqueles que estão fazendo isso, que estão se dedicando e buscando, como é que eles vão ficar? O que ocorre? Eu tenho até um conceito interessante de soberania que eu peguei no dicionário teológico, que ele finaliza com exatamente esse ponto. Ele diz assim, abre aspas, soberania. Trata-se do governo supremo e da autoridade legal de Deus como rei de todo o universo. A soberania de Deus se manifesta exercida e revelada no plano divino da história da salvação e sua realização, fecha aspas. Portanto, o Salmos 99:1 fala, o Senhor reina. O livro traz assim, o Senhor governa. Então, tremam todos, né? Ele está entronizado. Salmos 99:1 fala que o Senhor governa, o Senhor reina. Então, Deus, ele governa e reina durante toda a eternidade. A gente fala eternidade passada para poder que os humanos entendam essa linguagem. Mas a eternidade, ela é eternidade para todos os fins. Mas Deus tem um propósito. Desde a queda que houve no Éden, Deus, ele cria situações para que este propósito dele chegue até o final. A eleição de Deus, ela
sendo pela soberania ou pela presciência, eu acredito que é pelos dois viés. Estava conversando com o pastor Paulo no intervalo, que Deus salva e tem os seus eleitos tanto pela soberania como pela presciência. Todos os aspectos, Zeca, todos eles vão convergir no final para a salvação dos eleitos. Interessante porque no livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 14, diz assim, abre aspas, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida, a salvação? Fecha aspas. Ou seja, até mesmo os anjos, e a palavra servir, no grego diaconia, eles são ministradores, ou seja, eles vão servidores para servir, é uma redundância no grego. Então, é uma coisa bem clara. Como nós observamos isso, que eu já vou entrar neste ponto do irmão. Mateus e Lucas, os anjos são enviados para poder falar acerca da vinda do Messias. Durante a ressurreição, os anjos vão até as mulheres, Lucas 24, para poder falar o que aconteceu. Atos 1, na ascensão, mais uma vez a ação dos anjos. Atos 12, na libertação de Pedro. O anjo liberta Pedro porque ele não deveria morrer naquele momento. Então, assim, tudo converge para o plano da salvação. Então, Deus usa todas as pessoas, inclusive em número 12, Números 22, tem um episódio emblemático de uma jumenta que fala. Isso. E é interessante que Balaão, um falso profeta, foi usado por Deus, e ele conversa com a jumenta de forma tão natural, ele nem percebe que está conversando com o animal. E bate mal papo com a jumenta, ela fala, poxa vida, você me bateu 3 vezes, você não está vendo aqui o anjo do Senhor? Então, ele conversa com a jumenta de forma muito natural. Essas percepções bíblicas são interessantes. Eu fiz aqui algumas pontuações, eu preciso ler porque... mas é interessante. Por quê? Deus usa Faraó, como o pastor falou. O coração de Faraó já era endurecido, ele já era mau. Portanto, Deus instrumentaliza Faraó para a glória dele. Deus instrumentalizou Davi. Davi foi um adúltero, um homicida. Embora ele fosse segundo o coração de Deus, ele cometeu pecados terríveis. Mesmo assim, Deus instrumentalizou Davi. Deus instrumentalizou Nabucodonosor, Dario, Ciro, no período cativeiro. Deus instrumentalizou Esdras, Zorobabel, Neemias, pós-cativeiro. Deus instrumentalizou falsos profetas com Balaão, como eu já citei. Deus instrumentalizou Jefté, Gideão e Sansão. Esses homens, principalmente no período de Juízes, percebemos que são homens com caráter muito dúbios. Assim, pessoas que falam assim, poxa vida, Deus, sim, por que o Senhor pode instrumentalizar pessoas como estas pessoas? Paul House, ele faz um comentário bem interessante acerca de Sansão, que Sansão tinha inclinação má para as mulheres filisteias. Entretanto, é por causa dessa inclinação que Deus usa Sansão. É por conta disso, e de todas essas referências bíblicas, que quando eu olho para o Novo Testamento, eu percebo que todas as pessoas são usadas por Deus. Porque, Zeca, quem de nós é bom para poder ser usado por Deus? Essa é a primeira pergunta que eu quero que os amigos que estão em casa reflitam. Quem de nós podemos afirmar que somos bons e somos merecedores para que essa graça tão maravilhosa, tão única, tão plena e perfeita, nós podemos afirmar, somos instrumentos de Deus porque somos escolhidos de Deus. Nós éramos destinados à ira de Deus, conforme Efésios 2:1. Portanto, Lutero sabiamente falou que até o diabo é o diabo de Deus, e o livro de Jó deixa bem claro isso, sim, porque Deus usa o diabo para que ele fosse glorificado na vida do Jó, no isso, final. Uhum. Portanto, Deus usa todas as pessoas, todos os seres, inclusive os ímpios, como Nabucodonosor, Ciro e tantos outros, para que o propósito da redenção chegue até os salvos e no final culmine na própria glória do seu próprio nome. Amém. Então eu vou colocar então aqui num outro aspecto, então, já que vocês estão caminhando num sentido assim de um uso de Deus, de todo mundo que está lá e tudo mais. Então, a pergunta eu vou mudar então. Então, se Deus usa todo mundo, por que a igreja não deixa todo mundo ser usado? Já é uma parada diferente aí, né, que você colocou. Só antes de eu chegar na resposta, o que o Robson argumentou realmente estamos bem concordantes, no aspecto de que Deus tem um plano que está se cumprindo, uhum, e este povo, eu chego lá, mas esse povo escolhido lá para entrar na missão de Deus. Então, sempre, Deus não desperdiça recurso, seja humano, material, ele convida as pessoas a participarem da sua missão.
E, como eu falei, ele usa a todos para que ele tenha um objetivo maior. E sempre ser usado por Deus é um privilégio. É um privilégio ser usado por Deus, é um privilégio estar na missão que Deus nos chamou. O ímpio, às vezes, é usado por Deus e pode ser usado, talvez possamos distinguir aqui. Ele não tem consciência de missão, ele está dentro de uma tarefa, de um momento ali usado por Deus. O discípulo de Cristo, o salvo, ele entende a missão, ele foi vocacionado, entende que está dentro de uma missão. Pode ser que ele não obedeça. Mas essa questão, por que a igreja, então, impede de que todos, né, sejam usados dentro da igreja? E eu digo nesse sentido de usados, porque, de fato, dentro das nossas igrejas, e aí não é privilégio de uma ou de outra, não. Você tem uma série de normativas. Umas mais, outras menos, né? Tudo bem. Dependendo da cultura. Tem umas que são mais rígidas mesmo. Mas, via de regra, você tem que ter um padrão ali. E se não obedecer esse padrão, vai ser cortado ou tirado. A maioria do consenso evangélico, até onde eu sei, tenho informação, sejam igrejas de qualquer vertente denominacional, cultura, elas entendem que para aquela pessoa trabalhar ali no ministério, ser usada, ela precisa passar pela conversão, ela precisa ter uma manifestação de que ela reconheceu Cristo como Senhor dela, para que entendamos que ela está dentro da missão, da vocação, como o texto diz lá, ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então eu tenho uma nova compreensão de vida, e essa compreensão de vida me faz enxergar a minha realidade, tudo ao meu redor, de um ponto de vista de Cristo, agora, do que Cristo me chamou a realizar, como eu sou cooperante com Deus na missão. Então, a igreja, assim, tem dificuldade. Uma pessoa que está lá, ou até convivendo na igreja, eu quero servir a Deus aqui, eu quero estar no ministério. Bom, qual é a sua situação com Cristo? Como é a sua relação com Cristo? Não, eu não reconheço Cristo, eu não admito que eu sou salvo. Fica muito difícil envolver a pessoa no ministério cristão chamado, se ela não compreende a missão, o chamado de Deus na vida dela. É claro que algumas ações da igreja, que eu ia comentar lá no final, ações, por exemplo, de ações humanitárias, sociais, são bem-vindas todas o apoio, as pessoas dizem, eu quero ajudar, quero dar um apoio e tal, mas isso significa que elas estão sendo inseridas ou alistadas dentro do ministério oficial da igreja, vamos dizer assim. Há uma necessidade de distinção, senão ficaria muito difícil essa conduta da igreja, né? Qualquer um vem e faz o que quer, sobe, posso pôr lá até tem igrejas que são mais rigorosas, que para exercer certos ministérios tem que ter um certo tempo de vivência na igreja, um tempo chamado de batismo, qualquer que seja a sua compreensão de batismo, e elas vão dando uma certa liberdade para a pessoa ou autonomia dentro dessa corresponsabilidade dela dentro do corpo. Eu acho que temos que ter critérios. Alguns critérios são válidos e desde que sejam bem bíblicos e, né, eu acho que devem ser respeitados, né? Mas daí vai contra o fato de Deus usar todo mundo. Não, Deus usa dentro de âmbitos diferentes, como nós acabamos de falar. Dentro dessa visão da igreja, do ministério igreja, do chamado igreja, que até o pastor falou, chamamos da missão, do propósito de Deus para a redenção da raça, esse plano que está correndo aí, né? É nesse ponto que temos dificuldade de inserir qualquer um dentro de algumas ações que a igreja realiza, que nós chamamos de ministério, sem que a pessoa tenha essa experiência com Deus, o que chamamos do novo nascimento. Isso, né? Mas daí a gente pode trazer os exemplos, vou deixar até o pastor Robson responder, porque foi ele que levantou esses exemplos bíblicos de homens que foram extremamente usados por Deus, que estão lá na galeria dos heróis da fé, aos montes. Sansão, Davi, por aí vai. O faraó lá. E por aí vai embora. Nós temos salvos e não salvos. Faraó nem vou colocar na lista, porque eu quero colocar só aqueles que estão dentro da igreja. Então, Davi estava dentro da igreja. É uma coisa emblemática? Vamos pensar em Sansão, né? Que as pessoas... Sansão do mesmo juiz. As pessoas falam que Sansão cometeu suicídio, mas ele orou a Deus para lhe dar força. Então, mas dentro da igreja. Exatamente. E aí que vem o meu ponto, que foi o que eu levantei para o pastor Paulo.
Como é que nós vamos colocar tantos problemas? Por exemplo, vou colocar o caso de Davi hoje. Imagina que Davi hoje está pastoreando numa igreja. Acontece com Davi tudo que aconteceu na vida dele dentro da igreja. Que igreja que vai querer Davi? Davi não vai mais ser pastor. Davi vai ser tirado do ministério. Se não for tirado assim efetivamente do ministério, vai ser colocado de banco por um período. Seria um pouco mais contundente, Zeca. Você entendeu? Entendi. Você percebeu a pergunta? A Angélica está até soprando aqui da quantidade de mulheres. Não vou entrar nem nesse detalhe, porque daí era do período. Mas a gente pode colocar também. Pode colocar, duas, eu respondo, 3, 4 mulheres. Que igreja que é? Como é que Davi ia ser usado hoje, assim? É nesse sentido que eu estou querendo explorar a opinião de vocês de que todo mundo pode ser usado por Deus. Vamos lá, pastor. Há um problema teológico e há um problema de ego. Então, há dois problemas que nós temos que entender, porque se Deus pode e usa todas as pessoas, porque o mundo é muito grande, não podemos pensar só no Brasil, por que nem todos são usados? Essa foi a pergunta do irmão. É a igreja que impede? Então, nós temos que separar duas coisas. 1 Coríntios 12 está falando de dons espirituais que é dado à igreja. Então, estamos falando de dons que o Espírito Santo, um só Espírito, ele é variedade de dons. Em 1 Coríntios 12, 4, fala variedades de dons, e versículo 5 fala variedades de serviços. Então, a multiforma de Deus trabalhar. Deus não pode ser colocado dentro de uma caixa de fósforo pensando, ele tem que ser usado da minha forma. Algumas pessoas colocam Deus por causa de um pressuposto muito forte. E tem também os dons ministeriais que estão lá em Efésios 4:11, que uns são dados para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, pastores, em si, que são 5 pontos ali. Então, tem os dons ministeriais, que são cargos que Deus separou para determinadas pessoas, e tem os dons espirituais. Nós estamos falando aqui dos dons espirituais. Entretanto, eu entendo e compreendo, há 19 citações de Priscila e Áquila no Novo Testamento, das quais 18 vezes Priscila vem na frente. O que eu posso inferir que Priscila tinha uma proeminência em relação ao seu esposo quando se trata de ministério. E nós estamos falando de uma Palestina do primeiro século completamente machista. Então, nós temos que separar o que é dons ministeriais, Efésios 4:11, e dons espirituais, em 1 Coríntios 12, que é dado para todas as pessoas. Aí que vem o ego, que eu abordei no começo do programa, que é a teologia machista. Infelizmente, não são todos, isso vem diminuindo cada dia mais, louvado seja Deus por isso, que algumas pessoas pensam que somente homens devem ser usados. Sim. Que Deus capacita somente homens, e tão somente homens devem ter títulos. Cada dia surge um título, qualquer dia vai ter o Super Saiyajin Apóstolo, cada dia surge um título mais diferente, e o título está diabolizando muitas pessoas. Tem que ter cuidado, porque nós estamos para poder servir as pessoas, não o contrário. Se Jesus lavou os pés dos discípulos, imagine nós, né? Não tem como, Zeca, pastor Paulo e demais, ser arrogante para um Deus que morreu na cruz do Calvário. A arrogância é pedra de tropeço para qualquer ministro. Portanto, a teologia machista é algo que, infelizmente, ela permeou durante muito tempo, e hoje nós percebemos que há excelentes pregadoras, excelentes líderes, há excelentes mulheres de Deus que fazem trabalhos fantásticos na capelania, no diaconato, na liderança de mulheres e, por que não, na liderança de comunidades, dependendo do contexto das quais elas vivem. Portanto, há um problema que eu afirmo que, graças a Deus, Zeca, diminui cada vez mais, que é as pessoas dizerem, somente eu posso ser usado, pensando que é a quarta pessoa da divindade. Sim. E as coisas não são assim. Os dons espirituais, eles são para todas as pessoas. Então, o problema que eu percebo, para poder finalizar e não tomar muito tempo, é exatamente isso, Zeca. As pessoas confundem dons espirituais, de 1 Coríntios 12, com os dons ministeriais, em Efésios 4:11, e às vezes afirmam, não, eu sou um ministro, os demais fiquem sentados. É interessante que nossa última reunião, o nosso pastor afirmou uma coisa bem interessante. Falou, se você tem um jovem na tua igreja e ele se destaca, louve a Deus por isso, porque ele está sob a tua tutela. Você que vai ensiná-lo, você que vai orientá-lo.
Ele está sob a tua tutela, você tem responsabilidade sobre ele. É só pensar sobre Ananias. Paulo foi um grande perseguidor da igreja. Quando Paulo chega cego diante de Ananias, o que Ananias faz? Meu irmão Paulo. Ananias instrui Paulo, batiza Paulo, ora para que ele fosse revestido pelo Espírito Santo, e Paulo se torna o maior apóstolo de Jesus. Então, às vezes, nós podemos ser Ananias, mas em tudo Deus será glorificado. Sim. Pode, mas Ananias foi relutante, hein? Deus chamou ele, eu não vou lá, não. Eu sei quem é esse homem aí que o senhor está falando, eu conheço, não vou. E só antes de devolver a palavra ao pastor Paulo, acho que João 4 e a passagem de Jesus com a mulher samaritana é emblemático em 2 aspectos no nosso caso aqui. Primeiro, nessa questão das mulheres, e segundo, na forma de Deus agir, né? O judeu não entendia do samaritano, e Jesus botou aquela mulher para ser missionária, vai lá e fala para todo mundo. Verdade. Então, acho que responde muita coisa. Não, só pode comentar, depois eu vou colocar uma outra pergunta aqui. Você citou lá o caso de Davi. Se o Davi ministraria nos dias de hoje... Não. Seria muito difícil, porque a igreja de hoje é muito mais moralista do que bíblica, né? Então, você não pode mais servir a Deus. Muitas pessoas caem no erro, e nós temos aquelas categorias de pecados, onde se cometeu esse pecado, você está inviabilizado para servir a Deus. Fica no seu canto, aí fica um tempo, até igrejas que têm uns códigos de ética bem específicos, né? 3 meses, 4 meses, depois nós vamos avaliar se você volta, se você não volta. Exatamente. Aí precisamos fazer uma releitura da Bíblia, né? Agora, outra questão também importante, que eu me lembrei enquanto o Robson estava argumentando, a questão que os reformadores trouxeram, a questão do sacerdócio universal dos crentes. Isso. 1 Pedro 2,9. Eu sou pastor batista há 35 anos e nós estamos pressupondo aqui todos podem ser usados como se todos querem ser usados. Na verdade, até os filhos de Deus, às vezes, não querem ser usados. Sim. Porque nós criamos uma casta de obreiros especiais, até que o Robson estava falando. Então, pastor, né? Vou aproveitar o seu comentário e vou colocar a pergunta, que era isso que eu queria falar. Tá bom, puxa lá. Porque o pastor Robson levantou essa questão da teologia machista, que eu acho que é um problema, uma problemática que a gente tem, mas mais do que ela, acho que a gente tem eu não sei nem se existe esse termo, mas uma teologia clerical, eu vou colocar assim, do clero, que faz exatamente essa distinção. A reforma protestante veio para quebrar exatamente esse problema dentro da igreja romana. Perfeito. Do clero ser detentor da interpretação da Bíblia. Ou seja, a Bíblia fala aquilo que a igreja quer. Isso. E a briga dos reformadores foi, não é assim que funciona. Perfeito. O texto de 1 Pedro 2,9 foi o estandarte dessa daí, do sacerdócio real, universal. Mas, entretanto, contudo, porém, dentro das nossas igrejas, esse jovem que o pastor Robson falou, que se destaca, que quer, que tem interesse, ele é podado. Exatamente. Porque o clero não quer substitutos, questionadores. A gente tem um problema interno desse todo mundo pode ser usado por Deus. Eu vejo, assim, na minha monografia de mestrado, essa questão do sacerdócio universal, no sentido que, principalmente, as igrejas históricas criaram hierarquias ministeriais, onde nós mesmos, até pastores, né, somos vistos pela comunidade como obreiros que têm uma unção especial e eles uma abaixo, uma coisa até mais lá embaixo, terceira categoria, onde se o pastor não orar, nada acontece, se o pastor não visitar, ninguém visita, porque é o pastor e vai lá. E, eu gostei muito dessa frase, devolva o ministério para a igreja. O ministério é do povo. E como o irmão citou, o Espírito Santo capacita a igreja para cumprir a sua missão. E não apenas uns são mais importantes do que outro. E talvez a maioria talvez não distinga isso, né, dos dons, falando dos dons, tem os dons de liderança, os dons de serviço, enfim, dependendo da sua visão desse assunto, desse tema, mas todos são necessários no exercício do ministério. Não existe mais importante ou menos importante. É que a igreja se espelhou, a meu ver, muito no mundo corporativo, no modelo do mundo, hierarquizando as funções. Esse é ele que dá as ordens finais, o resto obedece.
quase que dentro da igreja, algumas igrejas têm que ter memorando para chegar no pastor e fazer alguma coisa, ou para exercer os ministérios. Ou seja, nós mesmos bloqueamos o agir do Espírito Santo, que tem a liberdade de usar as pessoas e de fazer o ministério ser livre. Não subentende com isso que não tenha que ter, deixa de lado organização, planejamento. Mas isso veio lá do Constantino, né? Que teve uma sacada, ele gostou tanto da igreja que tornou a igreja uma igreja de programa, tornou a igreja auditório, onde tem os que executam os programas e os que assistem. Sim. E nós estamos colhendo os frutos até hoje. Nós temos uma igreja de consumidores, nós não temos uma igreja onde o camarada chega na igreja, como que eu faço para servir? Eu quero servir. Não, a maioria quer ficar mesmo sentada, sendo servida, sendo que eles receberam dons, muitos não sabem nem que é dom. Nem que é dom. Mas, desculpa, uma crítica a nós líderes, que isso é confortável para nós. É confortável, porque nós passamos isso. Ele é uma pessoa separada por Deus, ele tem uma unção, ele é pastor, ele é bispo, ele é não sei o quê. Ninguém mexe com ele, porque até a forma de se expressar é ungido do Senhor, ninguém toca. Então, nós criamos uma cultura que faz essa distinção, que já não era mais para fazer. E, então, assim, o povo lá, até certo ponto, quer servir, mas acha uma coisa muito difícil, muito inatingível. Vocês criam muitos obstáculos. Existem culturas denominacionais onde o obreiro, para ser pastor, ele tem que ter uma formação acadêmica. Eu fui formado nessa direção, tenho formação acadêmica, tenho pós-graduação, mas, biblicamente, nenhum nome pastor está lá. Para ser usado por Deus. Tanto que nós precisamos reler a Bíblia de uma maneira honesta. Né? Sim. Nós vamos precisar encerrar esse bloco e nós vamos encerrar com a fala do pastor Robson. E aí, Robson, eu queria que você fizesse um comentário nesse sentido. Dois grandes aspectos. Primeiro, da utilização do próprio clero, dessa mão de obra no reino. Isso. Como é que isso tem sido reforçado positivo ou negativamente dessas pessoas que tem vocação? Sim. Eu parto do princípio, por exemplo, que todo crente, todo cristão é um vocacionado. Não existe salvação sem vocação. Então, como é que a própria igreja, instituição, tem trabalhado nisso assim, na sua visão? E depois vou emendar um outro questionamento. Rapidamente, Martin Burson, no século XVI, acho que foi em 1538, contemporâneo de Lutero, eles afrontaram diretamente o papismo com essa ideia de serem os detentores da interpretação bíblica. Uhum. Então, esse sacerdócio que eles trouxeram, tinha a finalidade de dizer que todos nós temos responsabilidades em não só servir, mas também em trabalhar, porque servir e trabalhar na igreja e na obra de Cristo. O que é mais interessante é que isso se desenvolveu de forma bastante interessante durante o período da Reforma. E quando se fala em hierarquia da igreja, no primeiro e segundo século da igreja, não sei se o seu público sabe, mas a igreja era liderada por presbíteros, que no grego são anciãos, ou seja, havia um colegiado de pessoas maduras. E quando se fala em maduras, não fala de idade, mas as pessoas que tinham tempo de evangelho. Sim. Então, o que ocorre? Quando surge a figura do bispo, no final do século II para o início do século III, a finalidade era defender as heresias, haireses, que no primeiro momento era traduzido como escolas religiosas, pensamentos religiosos, e mais para frente como heresia, como nós entendemos hoje. Então, quando foi feita uma hierarquia no final do século II para o início do século III, a ideia nada mais é que pegar um bispo, uma pessoa que tinha um potencial melhor de teologia para defender as doutrinas da igreja, visto que o Novo Testamento ainda não estava canonizado. Então, essa hierarquia surgiu dessa forma e descambou até chegar à Reforma para que todos nós tivéssemos essa responsabilidade de sacerdócio. Agora, o que ocorre, Zeca? O que eu percebo, pastor Paulo e ouvintes, é que Davi, ele não seria pastor de nenhuma dessas igrejas, porque Davi ele foi muito sábio quando ele pediu para Deus apenas uma coisa: eu prefiro cair nas tuas mãos do que cair nas mãos dos homens. O problema não é nem ser moralista, porque a moralidade é boa, o problema é ser hipócrita. A hipocrisia, ela é uma das marcas da igreja brasileira. Porque porque o adultério não está no ato da consumação. O adultério está quando olha
para a pessoa e diz, eu quero essa pessoa e ela não merece. Quantos adúlteros nós temos na igreja e somente Deus sabe. É por isso que Samuel quase errou com Eliabe, quando falou, certamente este é o rei, porque ele era tão belo e tão alto como Saul. Mas Deus falou, opa, eu não vejo como homem, mas eu vejo por coração. É por isso que naquele dia teremos grandes surpresas e louvado seja Deus por isso. Amém. Mas continuando, seguindo, o que nós devemos ter em mente é que os jovens, eles devem ser lapidados, eles devem ser cuidados e especialmente utilizados. Só para poder finalizar, o ministério, ele não só resume na pregação, as pessoas gostam de púlpito, Sim. e no ensino. Tem também o dom de servir. O que é o dom de servir? Uma cesta básica, limpar a igreja, organizar a igreja. Tem vários dons, vários tipos de dons. Então, as pessoas podem ser usadas de N maneiras dentro da igreja. É porque nós como o nosso púlpito virou um consumo, as pessoas querem pregar e ensinar, mas tem muitas formas de evangelização nas ruas, capelanias, então tem muitas formas das pessoas serem usadas na igreja e essas pessoas estão agora, às vezes, no anonimato e esses jovens devem ser utilizados e lapidados pelas pessoas que têm mais experiências, que já passaram por isso. Então, é apenas uma crítica que eu faço para que nós, pastores, possamos ajudar os jovens que estão chegando agora, como eu fui ajudado na minha época. Eu não vou ter tempo de explorar muito, mas vou pedir um minutinho de cada um para a gente inverter o polo, então, dessa questão. Eu falei aqui do problema do clero prejudicando quem quer avançar, agora eu quero falar do contrário. Quando o clero quer ajudar, mas quem está lá embaixo é que não quer, que também é muito comum. O pastor até mencionou, muito cristão que não quer saber. Não vou visitar não, o pastor que vá. Afinal de contas, ele quer pago para isso, né? Sim. Eu não vou estudar, não vou dirigir um pequeno grupo, não vou ensinar, porque quem tem que fazer isso é o pastor. Então, tem muito crente que parece que não é crente, não. Esse é uma dificuldade. Um minutinho só para a gente encerrar. Essa é uma dificuldade que eu vejo na igreja atual. Não sei se é falar atual, que vem isso há séculos, né? A pessoa... Estamos colhendo um fruto desse profissionalismo profissional de ser cristão. E ele fala, olha, o pastor recebe para isso, como você citou. Aliás, alguns até falam, o pastor trabalha, né? Porque até tem essa que o pastor trabalha. Se é o pastor, você trabalha? Não compreende o que é o ministério. Agora, na minha visão, não são todos pastores, o meu objetivo é fazer com que o meu rebanho seja um rebanho operacional, um rebanho que trabalhe para o Senhor. E o meu trabalho, biblicamente, Efésios 4, é treinar o time para jogar. E no time de Cristo não tem reserva, todo mundo tem que trabalhar. E há uma resistência para essa visão, claro. Simples, é muito simples. Como eu sou um bom arminiano, eu não entendo que Deus obriga as pessoas, mas Deus, evidentemente, ele capacita, incentiva, ele trabalha no coração das pessoas, conforme o texto de Filipenses. Mas é bem simples, Eca, pastor Paulo, e para quem está nos ouvindo. Ninguém atrapalha o agir de Deus. Ninguém atrapalha os planos de Deus, mas a pessoa pode atrapalhar o que Deus tem na vida dela. Isso. Se a pessoa não deseja, simples, o soberano escolhe uma outra pessoa tão capaz, ou até melhor, para que o seu projeto de redenção continue, e aquela pessoa continua salva, mas não receberá galardão. Aí já é outro tema. Sem dúvida. Eu acho, esse daí é mais polêmico também. Eu confesso que, assim, no fundo, quem não está disposto, assim, eu não tenho esse interesse, assim, eu questiono a salvação. Então, eu questiono é um tema interessante. Quem não tem essa... E aí eu não digo nem pelos desejos da própria igreja, assim, não é que a pessoa tem que ser obrigada a querer ser um ministro, querer ser um pastor. Sim. Não é isso. Mas aquele desejo do evangelismo, da família até mesmo, assim, do vizinho, de entender que o seu ministério está lá no seu trabalho. Você não foi chamado só para ser um professor, um advogado. A questão é que... Mas parece que o povo de Deus não tem... Tá certo. Eu fiz uma pergunta para o público, para a minha audiência, do seguinte: para que nós somos salvos? Então... Eu fui salvo para um passaporte para o céu e estou livre agora. Nós somos salvos para servir o Rei dos Reis, povo, né, de sacerdotes. E não teria nenhum sentido toda essa compreensão se a minha vida não for... Seguir a Cristo é ser uma vida de servo, como ele. Filipenses capítulo 2, ele deu o exemplo para que o sigamos. Então, se minha vida não repercute em serviço, como você colocou,
Questiona-se essa salvação. É por isso que os pós-tribulacionistas ficam felizes com a perseguição. Aí todos vão trabalhar. Exatamente. Forçadamente, o anticristo vai fazer todos trabalharem. Sem dúvida. Quem segue o pós-tribulacionismo fica feliz. Fica tranquilo nessa hora. Mas de outro, não vai por bem, vai por mal. Sim. Eu preciso, infelizmente, encerrar aqui o bloco, mas você que nos acompanha viu que tem muita coisa para a gente discutir. Parece uma pergunta tão simples, né? Mas são muitos aspectos, de fato, que vão aparecendo aí e que surgem outras questões. Apesar de encerrar esse bloco, no próximo bloco, meus convidados vão fazer considerações finais rápidas, mas principalmente oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que você tem que fazer com tudo isso? E esse é um tema prático. De fato, essa reflexão precisa transformar o seu agir. Alguma coisa tem que mudar na sua vida depois de você assistir esse programa, e essa é a nossa oração. Que o programa contribua para essa transformação de fato. Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, telefone da grade, vai aparecer aqui para você. Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, se preparar, de fato, para o trabalho do reino? Procure pela grade, é uma indicação do Vejam Só para você. Código 11 3115-0819. 3115-0819 é o telefone da Secretaria-Geral, é o WhatsApp também, você pode ligar, pode mandar mensagem, tá bom? Tira todas as suas dúvidas, tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela grade, certo? Além disso, vou deixar aqui as redes sociais e o site da HIT. Gosta da emissora, da programação, quer saber mais sobre o nosso conteúdo, saber mais sobre os bastidores, chega por lá, tem muita coisa para você, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje, querendo responder uma pergunta bem intrigante, você que nos acompanhou no primeiro bloco, tenho certeza que aprendeu demais. Todos podem ser usados por Deus. Como é que isso funciona na prática mesmo, no dia a dia? Foi muito bacana e nesse bloco que nós vamos fazer as considerações finais e aquela aplicação para você desse que é um tema de fato muito prático. O pastor Paulo Roberto Delgado e também o professor e pastor Robson Magalhães vão ter essa oportunidade, tá bom? Então fica ligadinho aí, que nós vamos fazer isso na sequência. Antes, deixa eu falar das nossas fotos e da participação do nosso telespectador. Você que quer ganhar aqui um presente do Vejam Só, na verdade um mimo, né? Um agrado do Vejam Só, participe mandando as suas fotos pelas nossas redes sociais. Pode ser no Facebook, pode ser no Instagram. Em ambas as plataformas, você nos encontra por Programa Vejam Só. Então acesse lá o nosso perfil, a nossa página, e mande a sua foto pelas mensagens, tá bom? Aproveita agora que você está assistindo o programa, faz uma selfie em caminho, uma foto simples, fácil, rápida, não tem muita dificuldade, a gente quer que você participe, tá bom? Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Você aparece aqui no programa e concorre a presentes, tá bom? Todo mundo que aparecer aqui no mês de maio vai concorrer a este presente. Em junho, outro presente, tá bom? Nós vamos fazendo assim mensalmente. Se você mandou a foto esse mês, manda no outro também, não tem problema não. Vai mandando foto, nós vamos te mostrando aqui, tá certo? Vamos colocar então na tela as nossas fotos de hoje. A primeira delas vem lá do Rio de Janeiro, da cidade de Cordeiro. E quem aparece aí, toda feliz, assistindo ao programa, é a Helena. Obrigado, Helena, minha irmã, pelo carinho. Pô, belíssima foto, viu, Helena? Obrigado, minha irmã. Deus abençoe demais a sua vida, a sua casa também. E que o Vejam Só seja bênção na sua vida, tá bom? A próxima foto vem lá de Pernambuco, da cidade de Olinda. E quem vai aparecer aí para você, ó, é a Elaine Martins, lá de Pernambuco, da cidade de Olinda. Pernambuco é um estado belíssimo, participa muito do Vejam Só. Olinda é uma terra maravilhosa também. Um grande abraço, uma saudade do estado de Pernambuco também. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanha por lá, tá bom? Obrigado em especial a Elaine que participou. E a última foto vem aqui de Jandira, aqui em São Paulo. E quem aparece aí é o Ezequias Tavares da Silva. Todo sorridente, certeza que o ponto de vista teológico que ele defende estava tendo destaque nesse dia. Olha lá como ele tá feliz. Ô, Ezequias, meu irmão, obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo carinho, pela participação, pela foto, ficou muito bacana.
Curti demais. Um abraço aí, Ezequias. E, ó, pelo sorriso, ele merece ganhar. Anota aí, produção. Esse merece, viu? Tá todo feliz acompanhando o programa. Imagina a foto belíssima que ele vai mandar na sequência com a nossa caneca, que nós vamos mandar para ele, que é o brinde. Você assistindo o programa, ele tá feliz assim, ó, o dia que essa caneca aí, põe na tela aí, por favor. Chegar lá na casa dele aí, ó. Rapaz, o sorriso não vai caber no rosto. E nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Não sei se é do Ezequias, tá bom? Eu dei uma sugestão aí pra produção. Manda sua foto e participe também. Essa caneca tá linda e nós vamos mandar aí pra você, tá bom? Meus irmãos, infelizmente esse bloco é bem curtinho, então são 3 minutos para cada um para poder concluir e oferecer uma aplicação. Pastor Robson, eu vou começar esse bloco com o irmão, tá bom? Por favor, 3 minutinhos aí pra gente. Bom, eu vou fazer uma citação aqui, 1 Coríntios 12, 28. Diz assim, abre aspas, Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom da liderança, os que falam diferentes línguas, fecha aspas. Portanto, Deus estabeleceu que todas as pessoas, por meio do Espírito Santo, fossem usadas para que a igreja fosse edificada. Charles Spurgeon, ele afirma, abre aspas, estou convencido que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que alguém ser salvo sem o agir do Espírito Santo. Na verdade, seria impossível, fecha aspas. Em outras palavras, o Espírito Santo deve agir em nós, no aspecto da regeneração, no aspecto do batismo e também no aspecto do enchimento, conforme Efésios 5:18 afirma. Portanto, todos nós devemos ser orientados a participar e servir a igreja. O que é mais interessante é que o olfato, que ele é intangível, invisível e menos importante, ele é tão importante como a mão. E somente Deus, no final, será glorificado, sendo que todos serão usados indistintamente de homens, mulheres, classes sociais. Então, que nós possamos servir para que desta forma a igreja seja edificada, a expansão do cristianismo ocorra e no final tudo ocorra para a glória de Deus. Amém. Que bênção. Obrigado, pastor Robson, pelo carinho, pela atenção, pela, de fato, mensagem ao nosso telespectador, que seja uma edificação mesmo. Eu acho que o Veja Só tem vários propósitos, mas o principal dele é que as nossas reflexões aqui edifiquem a sua vida e contribuam para o seu crescimento. Meu irmão, obrigado pelo carinho. Amém, obrigado, Zé. É um prazer sempre estar aqui servindo. A alegria é sempre nossa recebê-lo. Os contatos do pastor Robson, eu sou à disposição no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá para localizar, manda uma mensagem pro irmão, segue o irmão nas redes sociais também. Com certeza tem muita bênção e material bacana lá para você, tá certo? Leve o nosso abraço a todo o pessoal lá do setor 19 também, que tem contribuído, viu? Tem sido bênção aqui no Vejam Só. Pastor Paulo, 3 minutinhos pro irmão também, por favor. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Um privilégio, um assunto tão interessante que tenha contribuído com os telespectadores que estão nos acompanhando. E eu quero destacar algo aqui para essas palavras finais. Paulo, quase que na maioria das suas cartas, ao escrevê-las, ele se apresenta como Paulo, servo de Cristo Jesus. Ele tinha prazer, ele tinha alegria de se apresentar como servo de Deus. E parece que muitos hoje perderam essa alegria. Meu amigo, meu irmão, é um privilégio servir a Deus. Isso não nos torna melhores do que o outro. Pelo contrário, é uma bênção maravilhosa. Vivemos uma época onde as pessoas estão muito interessadas em receber bênçãos. Não seria a melhor e maior bênção de poder ser um instrumento nas mãos de Deus, na vida de alguém? Se coloque dessa maneira, se dedique, porque esse é o desejo de Deus. Como nós já ouvimos aqui também, nada impede o agir do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Então, se alegre nesse objetivo, que quando Cristo voltar, e eu creio que é assim que a Bíblia nos coloca, ele vai te encontrar servindo, ele vai te encontrar operante ou inoperante. Que Deus tenha alegria de ver um servo, uma serva dedicada ao Senhor, e esse seja o objetivo da sua vida. Amém? Amém. Que bênção. Obrigado, pastor Paulo, também pelo carinho, pela mensagem também aos nossos telespectadores, por toda a reflexão, na verdade, né, durante o programa. Sim. Isso é fundamental, toda essa construção, para que essa aplicação realmente encontre
na nossa mente, coração, terra boa, né? Amém. Para a semente ser plantada. Amém. Agradeço demais a participação, os contatos do pastor Paulo, da igreja, né? Estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá também, manda uma mensagem, segue lá o perfil para dar também uma moral para os irmãos ali da Igreja Batista Um Novo Tempo. Amém. Leve o nosso abraço carinhoso. Obrigado. Também, tá bom? E já deixo aqui também a saudação da igreja a todos vocês aqui, Amém. em nome de Jesus. Viu? Que bênção. E um dia nos visite lá, com certeza. Boa, tá aí. Amém? Obrigado, pastor. Já fica aí o convite também a todo mundo aí, tá certo? Amém. Vamos colocar o resultado da nossa enquete antes da gente encerrar o programa? Você acredita que todos podem ser usados por Deus? 90% dos nossos internautas concordando com os nossos debatedores. Sim, todos podem ser usados. 10% concordando com esse humilde apresentador aqui, que pelo jeito estava errado, né, hoje, né? 10%. Então, preciso repensar a minha posição aí e ver que eu acho que ela tá meio atrapalhada, né? Muito obrigado, viu, a todo mundo que votou, que participou, que contribuiu, que dedicou tempo a votar também. E essa construção do Vejam Só, a sua participação é fundamental. Nós contamos sempre com você, tá certo? Amém. Encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. A nossa oração e objetivo é que o programa seja bênção e edifique a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.